Começar pelos fins. A nova questão comunista. 0. Considerações prévias. Uma fórmula armadilha. O comunismo. Este livro não foi escrito para os que encaram os planos de despedimento ditados pela taxa de lucro como uma evidência terrível, mas perfeitamente necessária, nem para os que chamam anti-americanismo a recusa da hegemonia universal do dólar, do Pentágono e da CIA, que não compreendem o que se pode censurar aos fundos de pensões, que preferem sempre a segunda esquerda à primeira, a terceira à segunda e assim por diante, até a direita se necessário for, ou seja, os que veem no capitalismo o fim da história e se resignam. Este livro foi escrito para quem sente estas coisas e muitas outras semelhantes de modo bem diferente e que, além do mais, fartos das mesinhas políticas amargas e do desalento das noites eleitorais para a esquerda da esquerda, consideram demasiado longa a operação de reabertura em pensamento e em ato das perspectivas do revolucionar social, e a isso não se resignam. Na indispensável reconstrução conceitual de um futuro e de um presente de emancipação, não será tempo de começar a fazer com ousadia esboços mais acabados do conjunto? Este livro assume o risco de propor um. Mas, já que o que está em jogo não poderia ser mais amplo, por que focalizar o nosso exame na questão comunista? Como se o século do stalinismo não devesse recomendar-nos abstinência quanto ao uso da palavra comunismo. Como se, aliás, uma visão do século XIX, embora genial, pudesse ser de grande pertinência para o século XXI. Como se, para além disso, o estado presente das questões mundiais permitisse atribuir alguma verossimilhança a semelhante utopia. 3 verdadeiras e cruciais interrogações se quiser hoje abrir uma via plausível para uma transformação maior da sociedade. Interrogações que devemos enfrentar, sem lhes fugir. Na sua tripla dimensão de drama histórico, de herança teórica e de potencial político, não será o comunismo o inevitável ponto de cruzamento de todas as reflexões críticas e antecipatórias? Reflexões a fazer para que uma humanidade que se liberta do capitalismo seja de novo um objetivo prático? Contudo, teremos poucas chances de levar a bom termo um reexame sério da questão se não passarmos por uma questão prévia, tão decisiva quão pouco conhecida: a desmontagem da armadilha que nos montaram com esta expressão global de aparência tão inocente e, na realidade, tão mistificadora a vários níveis: o comunismo. Para bem apreender este extraordinário imbróglio na sua gênese, nada melhor que velhos recortes de jornais. Recomendo uma pilha do Le Monde dos últimos 10 anos, ou mais ainda, coisa que vai dar corpo ao nosso vinho político. Ocupando-me há pouco das colheitas de 1988 a 1993, de diversos cotidianos e revistas, encontrei precisamente por todo lado, sob a poeira, os anúncios necrológicos debruados a negro do comunismo. Agora a coisa está clara: o comunismo morreu, decretava Robert Maggiore no Liberação, 19 de janeiro de 1990, o que abria a agradável possibilidade, segundo ele, de tratar Marx como um grande filósofo qualquer. Não que a esperança comunista, no sentido filosófico, vivaz desde Platão, seja de natureza a esgotar-se, mas, acrescentava Stefan Courtois no Panorama, janeiro de 1993, já não há qualquer chance de ela passar por estas organizações comunistas que chegarão dentro em pouco ao término da sua agonia. Por seu lado, Jacques Julliard, já em maio de 1988, no Nouvel Observador, anunciava este prognóstico sem apelo: o PCF entrou na sua fase terminab. Só o previdente François Furet, no Le Figaro, 8 de setembro de 1990, matizava certos pontos deste anúncio jubilatório, nomeadamente porque a ideia comunista morre com efeito diante dos nossos olhos, escrevia ele, mas essencialmente sob a forma em que a União Soviética a encarnou desde 1917. Prudência susceptível de nos levar bem longe, mas que no fim das contas não impedia o próprio François Furet de falar do comunismo no passado, dando-se mesmo o prazer de acrescentar que toda a gente sentiria um pouco falta do comunismo. Será que passados 10 anos vou procurar o efeito polêmico fácil, exibindo algumas notórias manifestações da vitalidade do morto?
o túmulo do PCF que continua vazio, resultados estabilizados e até em ascensão em mais do que um dos partidos que persistem em querer ou mesmo intitular-se comunistas, da Europa Meridional à Escandinávia, passando por Berlim e pela Alemanha Oriental, da África do Sul à Índia e ao Japão, ou ainda, a propósito do 150 aniversário do Manifesto Comunista, exibindo as múltiplas retomas da investigação crítica e prospectiva sobre que pode ser no nosso tempo uma superação do capitalismo? Tudo isso seria legítimo, não é dúvida, mas bom método não seria. Seria, antes, opor um tratamento não menos superficial da conjuntura de hoje aos prematuros prognósticos baseados na conjuntura de ontem. Tudo que se pode dizer a partir da constatação atual das coisas é que os cargos do comunismo se precipitaram outrora um pouco nos seus bombásticos anúncios, coisa sobre a qual não parece que tenham refletido muito até agora. Dito isso, em que pé estará o Partido Comunista Francês daqui a 10 anos? Terá fracassado em travar um declínio que o conduzia a não ser mais do que um grupúsculo? Ou, ao contrário, ter-se-á metamorfoseado em uma força política que relança de uma maneira nova a sua trajetória? Sobre isso só sei que nada sei, embora tenha minhas conjecturas e minhas esperanças, e também sei que ninguém sabe. Agindo como se soubessem de ciência certa, os nossos futurólogos permitiram sobretudo entrever aquilo que amarra o seu saber à ideologia, mais uma razão para não lhes responder ideologicamente. Sobretudo, convenhamos que, ficando-nos por aqui, escamotearíamos o próprio fundo da questão, já que existe um diagnóstico histórico por debaixo do prognóstico político. Movendo-se rapidamente do primeiro para o segundo, é evidente que quer Fourier, quer Courtois tomaram depressa demais os seus desejos por realidades. Mas será que alguém acredita que este erro retira algo de essencial às impressionantes súmulas histórico-críticas que produziram anos mais tarde, isto é, ontem, como provas do seu veredicto, o passado de uma ilusão, o livro negro do comunismo? Tais trabalhos não se refutam com recortes de imprensa. O seu objeto é muito simplesmente a gesta do século XX que mais acusatória é para qualquer quimera. Dos entusiasmos nascidos da Revolução de Outubro de 1917, passando pelos horrores do stalinismo até à glauca bancarrota final daquilo que podia ter sido vivido como a aurora de um mundo melhor. Deste modo, a questão é muito diferente de se saber se é ainda verosímil esta ou aquela formação que conserva a etiqueta comunista. O problema está em questionarmos-nos com profundidade se aquilo a que se chama o comunismo pode ter a audácia de se propor de novo para pensar a história e mudar o mundo. Antes de responder, admitam avaliar plenamente o que o desqualificou. Eis aqui, no fim de contas, a interpelação dirigida não só a quem se diz e sempre se quis comunista, mas também à grande multidão daquelas e daqueles que, no despojamento teórico de hoje, se interrogam sobre o nosso futuro como humanidade. Este é o ponto de partida da questão que aqui me ocupa. Ela é demasiado grave para que não se procure verificar com cuidado, antes de a discutir, os termos em que a colocam François Fourier em Le passé d'une illusion, ensaio sobre a ideia comunista no século XX, ou Stéphane Courtois e seus pares em Le livre noir du communisme, crimes, terror, repressão. Considero aqui estes livros não no seu conteúdo histórico ou pormenorizado, sobre o que já muito foi escrito, mas no seu processo argumentativo de conjunto. E relevo a propósito uma característica comum de que os seus autores parecem não ter consciência, enquanto que para um leitor como eu, ela se torna surpreendente e de tais consequências que não deixa dúvidas sobre a totalidade da empreitada. Esta característica consiste na utilização abertamente sincrética e infraconceptual que fazem do próprio termo que pretende dar um sentido a toda a sua argumentação, o comunismo. Tomemos como exemplo o livro de Fourier. O seu objeto declarado é o que ele chama a ilusão comunista, isto é, efetivamente, o nascimento, o apogeu e a morte do mito da União Soviética. Ora, o autor procede como se o tratamento histórico-crítico deste objeto limitado o autorizasse ipso facto a tirar conclusões sem limites sobre o comunismo, no sentido mais abrangente da palavra, através de uma frequente liberdade de linguagem e à socapa de pensamento, de que em parte alguma é dada uma justificação, o facto, por exemplo, de países do leste passarem depois da guerra para o campo soviético é descrito do seguinte modo: a ideia comunista é senhora de toda uma parte da Europa.
do facto de os serviços secretos stalinistas estarem muito ativos nos Estados Unidos nos anos 50, dir-se-á: a conspiração é uma das faces do comunismo. De análises muito pontuais, arroga-se o pleno direito de apresentar o comunismo como uma crença, um licor particularmente forte em teor ideológico, uma alienação, e assim sucessivamente. Nesta súmula de 800 páginas, só uma fórmula da mesma massa é rejeitada pelo autor como mistificadora. O comunismo ganhou a guerra. Isso é que não, isso é uma ilusão. Em eco longínquo e acrescente-se trivial, a construção especulativa hegeliana, cujo mistério Marx elucidou, o comunismo vê-se aqui promovido ao estatuto de ideia, aliás, por demais conhecida para ser minimamente definida. Procuro menos analisar conceitos do que fazer reviver uma sensibilidade e opiniões. Anuncia não sem ousadia Fourier, tendo em consideração a amplitude das conclusões conceptuais que pretende estabelecer. Ideia à qual seriam imediatamente imputáveis, como atributos universais necessários, os piores avatares da história singular em que se entrincheira. Postulando, por exemplo, como evidente que os crimes stalinistas são crimes de um regime comunista, conclui-se através de uma simples substantivação do adjetivo que o comunismo, portanto o que Khrushchev ou Ho Chi Minh, Pablo Neruda ou Waldeck Rochet podem também representar, é em si mesmo criminoso. Hitler é o irmão tardio de Lenin, ousa escrever Fourier, o comunismo ainda fanático, totalitário, apocalíptico, de modo que uma obra de que o autor faz questão de sublinhar no início, que não é de maneira alguma uma história do comunismo, nem do movimento comunista, nem do pensamento comunista, e muito menos ainda, acrescentaria eu, das suas formas atuais, mas de um objeto passado muito mais circunscrito, acaba, no entanto, por concluir em tom que não admite qualquer objeção que o que morreu sob os nossos olhos com a União Soviética de Gorbachev engloba todas as versões do comunismo, que o comunismo está condenado pela história a desaparecer a pique e, de maneira ainda mais alargada, que a ideia de uma outra sociedade tornou-se quase impossível de pensar. A história volta a ser aquele túnel cuja obscuridade o homem se embrenha, sem saber onde conduzem as suas ações, nem certeza do seu destino, desapossado da ilusória segurança de uma ciência da sua ação. Esta maneira quase mágica de, sem mais, pôr à conta da entidade geral comunismo as conclusões de análises históricas específicas encontra-se de modo idêntico na introdução e conclusão do livro negro de Stéphane Courtois. Crimes, escreveu por exemplo logo no início, o comunismo cometeu imensos. Página 13, edição francesa, sublinhado meu. Esta atitude é hoje tranquilamente dominante na ideologia política em vigor. Do mesmo modo, Claude Laforte, apesar de criticar a atitude de Fourier, a ponto de evocar os seus aspectos especulativos, não deixa, no entanto, de subintitular Retour sur le communisme o seu livro La Complication, Fayard, 1999, cujo campo é igualmente muito limitado, e tira logo na primeira frase a conclusão que deveria em princípio ser demonstrada. O comunismo pertence ao passado. Página 5, edição francesa, sublinhado meu. Depois disto, não veremos nós as coisas a uma outra luz. É certo que o caráter controverso do prognóstico político da morte do comunismo nada retira ao formidável peso do diagnóstico histórico invocado. Embora o presente livro não tenha por objeto um debate sobre esse diagnóstico, direi apenas, se é que é necessário, que não lhe contesto o grau de gravidade, nem, por conseguinte, a obrigação dura e durável que tem de se confrontar com ele quem persevera em situar-se numa perspectiva comunista. Mas agora é claro que o prognóstico avançado pelos nossos autores não é um erro independente do seu diagnóstico. Pelo contrário, é o seu corolário direto, dado que este diagnóstico consiste precisamente em pronunciar doravante a irrevogável caducidade de qualquer forma de comunismo. E como é enorme o hiato entre a amplitude desta asserção inicial e os limites dos seus considerantes reais, vê-se bem que a conclusão política precede na realidade a sua suposta demonstração histórica. Aos autores destes estudos histórico-críticos, diremos que podem, sem dúvida alguma, tirar conclusões mais ou menos esmagadoras sobre o que foi o mundo comunista, isto para aceitar muito provisoriamente esta formulação já em si mesma mistificadora, como se verá. Mas daí a crerem-se autorizados a julgar e condenar implicitamente em bloco realidades tão diversas como o papel do PCF na Frente Popular, ou o conteúdo de pensamento dos cadernos da prisão de Gramsci, o combate anti-apartheid dos comunistas sul-africanos, ou a figura do Che, a Primavera de Praga, ou o atual esforço de refundação comunista iniciado em tantos países, e centenas de outras coisas da mesma ordem que também constituem o comunismo, digo-vos tranquilamente que isso não,
não o podem fazer. E mais, esforçarem-se por criminalizar de maneira genérica uma implicação militante na história, que em alguns países capitalistas como o nosso consistiu na sua maior parte ao longo de todo o século e ainda hoje consiste em combater com abremação políticas humanamente escandalosas e por mais do que uma vez criminosas, eis o que a meus olhos não é motivo de orgulho. Sem negar às vossas obras um certo valor científico, constato que estão profundamente penetradas de ideologia, partindo, sem o dizer, de uma pré-noção, eminentemente contestável do que quereis chamar o comunismo, e que esta pré-noção não criticada e muito criticável surge, para quem lê com atenção, como a chave dos vossos trabalhos, desde a divisão do objeto até às vossas liberdades de linguagem, passando pelo vosso modo de tratamento da matéria histórica. Logo que acabei de escrever isto, uma dúvida me assaltou. Não seria excessiva esta querela de vocabulário sobre o comunismo? Qualquer que seja a nossa visão da história, o modelo soviético de regime, o totalitarismo stalinista, não terão estado no próprio cerne do fenómeno comunista e não terão imprimido a sua marca em todos os seus aspectos, a tal ponto que assista ao direito de dizer, na realidade dos factos, isto é o comunismo? Pois bem, não o creio. Não exagero se falo aqui de fraude intelectual, e se dúvidas houver, reforcemos a demonstração. Não contesto naturalmente que, direta ou indiretamente, o stalinismo marcou profundamente todos os aspectos do facto comunista que regeu. A revisitação crítica desta marca está mesmo, como se verá, na base deste livro. No entanto, esta palavra amalgamante, o comunismo, para a qual tudo se remete, embora se evite cuidadosamente defini-la, não tem aqui outra função a não ser a de organizar a amálgama entre as muito diferentes ordens de realidade que ela conota e a de passar as graves conclusões que, com justeza, se tiram sobre certas realidades, para outras realidades que assim se evita estudar, quer seja a obra tão diversa dos partidos comunistas no poder, quer seja o contributo tão marcante de forças comunistas na oposição, quando o seu estudo poderia muito bem levar a contradizer radicalmente estas conclusões. Focando o olhar sobre a tragédia soviética, confere o livro de Martin Malia, La Tragédie Soviétique, 2015, a tragédia soviética, e atribuindo em tom de evidência a autoria deste ao comunismo, quer Furet, quer Courtois, reduzem sem dificuldades este último a uma realidade intrinsecamente trágica, através do qual sairia desqualificado quem pretendesse considerá-lo de outro modo. Aí reside a brutal simplificação do problema, sobre o qual Claude Lefort nada diz em La Complication, a complicação. E assim o veredito político adquire miraculosamente a consistência de uma constatação histórica. Basta proceder como se o comunismo tivesse por conteúdo exclusivo, na sua essência, o que não só deixou nele de viver, mas ainda mereceu, de certo modo, morrer. E aqui está a definição escamoteada que quer Furet, quer Courtois tacitamente pressupõem. O comunismo é essa utopia de um futuro que pertence irrevogavelmente ao passado. Por isso, não tem futuro. Quod erat demonstrandum. Como escreve Furet no seu prefácio, o comunismo acaba numa espécie de nada, e não admira, eliminaram-lhe por construção o ser vivaz. Mas com isso eliminaram-lhe também os problemas mais verdadeiros, por debaixo do exagero polémico, e rompe a indigência crítica. É que, fazendo depender toda a análise desta entidade indefinida que é o comunismo, fica-se cego para as questões nascidas precisamente da sua definição real. Assim, a União Soviética nunca se apresentou a si própria, aliás como nenhum outro país do campo comunista, como uma formação social comunista, mas tão só socialista, distinção terminológica que abrange enormes diferenças sociopolíticas. E como compreender precisamente que após mais de meio século de edificação do socialismo, a URSS de Khrushchev e depois de Brezhnev não tenha por fim passado ao comunismo? Uma simples questão como esta, totalmente oculta pelo recurso sem rigor a esta noção onde tudo cabe, que é o comunismo, pode conduzir a uma interrogação infinitamente mais fecunda do que toda a conversa anticomunista convencional. Não será também algo de muito enigmático que se tenha podido tirar do Manifesto Comunista a doutrina classicamente denominada socialismo científico? Pura questão de palavras? Expliquem-me então, se me é permitido aqui invocar uma experiência pessoal, porque é que, quando nos finais dos anos 80 lutei no Comitê Central do PCF para contestar nos seus fundamentos o objetivo oficial do socialismo à francesa, valorizando vigorosamente aquilo a que chamei o desígnio comunista, fui objeto de tantas recusas veementemente acompanhadas das mais ofensivas acusações.
quando vejo um homem como François Furet, outrora membro efêmero do PCF e agora historiador de talento com uma enorme erudição na sua área, passar, sem sequer os notar, por cima dos problemas cruciais implicados neste tândem semântico socialismo-comunismo, como poderia eu deixar de concluir que ele terá, apesar de tudo, permanecido terrivelmente exterior aos problemas vivos do comunismo sem aspas? Em suma, toda a função desta indefensável maneira de tratar o stalinismo, chamando-lhe o comunismo sem pestanejar, consiste em esconder onde se situa aquilo a que chamarei a nova questão comunista, exatamente aquela a que é consagrada a obra que se irá ler. Isto porque a unidade nominal da questão comunista cobre, na verdade, dois temas de reflexão intimamente conexos, mas muito diferentes. A questão retrospectiva do que foi, nas suas múltiplas dimensões, aquilo a que confusamente se costumou chamar no século XX o comunismo, conjunto de onde são muito seletivamente retirados os objetos de que o passado de uma ilusão ou o livro negro do comunismo se ocupam, e a questão prospectiva do que pode ser, nas suas diferenças profundas, um comunismo do século XXI, exatamente aquela de que nos vamos ocupar. Questões intimamente conexas e nos dois sentidos, uma vez que uma muito bem informada e meditada avaliação crítica do comunismo de ontem é propedêutica indispensável para qualquer esboço plausível de um comunismo de hoje. É com este espírito que insiro no anexo 1 deste volume observações críticas sobre o Lénine de Hélène Carré d'Ancos, Fayard, 1998, e que se estendem de seguida a certas teses de Nicolas Werth sobre o mesmo Lénine, esboço de um novo desígnio comunista de que as dificuldades encontradas apontam por sua vez o que deve ser de novo questionado com mais acuidade na experiência anterior. Todavia, são simultaneamente questões muito diferentes, até pelo estado em que se encontram, dado que a primeira nos remete para uma matéria histórica imensa, de que trata uma literatura não menos insuficiente sob vários aspectos. Na segunda é, pelo contrário, impressionante o contraste entre tantos problemas da mais alta importância e ainda a raridade das elaborações prospectivas de grande alcance nas quais se possa confiar para enfrentar esses problemas. Porque há que ter consciência da tarefa que corresponde a aquilo a que chamo a nova questão comunista. Quase tudo aquilo que nasceu de 1917 desapareceu, dissolveu-se um grande número de forças comunistas. A própria confiança dos comunistas no comunismo está corroída por dúvidas. O stalinismo será para sempre um selo de infâmia. O leninismo está para julgamento. O próprio Marx foi, em parte, encerrado para inventário. Aliás, já nem estamos literalmente no mesmo mundo. As classes já não são as mesmas, os homens não são os mesmos, os conceitos já nada têm a ver com os nossos conceitos. Então, vá-se lá pensar com amplitude e firmeza de vistas o conteúdo global de um manifesto comunista para o próximo século. Limitem a ambição. Deixem de lado o pormenor. Expliquem-nos só em que pé estamos com a história, em que é que o comunismo é um processo mais do que nunca na ordem do dia, de que modo ele será radicalmente diferente do que vimos no século XX, de que maneira se pode avançar desde já nesta direção e o que é preciso fazer urgentemente para arrancar em grande com a coisa. Será que estou mesmo metido na escrita de uma obra que se propõe um tal programa? Custa-me acreditar. Para ser franco, mais do que me pôr a escrever, leria com enorme interesse um livro que fosse escrito por alguém muito mais versado do que eu em história, sociologia, economia, ciência política e ainda vários outros domínios. Mas, estando todos aparentemente neste tipo de atitude, que possibilidades haveria de serem escritos os esboços do livro com que sonho e de que estou seguro que temos uma gritante necessidade, até mais do que aquela que sentimos? Ao dizer isto, não perco de vista o contributo, para quem quer refletir sobre a nova questão comunista, de livros tão diversos como Une certaine idée du communisme, de Denis Berger e Henri Malher, edições Dufellin, 1999, Uma certa ideia do comunismo, cujo primeiro objeto consistia em dar uma réplica de fundo e de maneira aperitiva a François Furet. Ou ainda Communisme, un nouveau projet, de Robert Hue, Stock, 1999, Comunismo, um novo projeto, que diz com calor o que são, a seu ver, as áreas de trabalho essenciais para uma superação do capitalismo. Ou ainda Le Communisme, autrement, de Roger Martelly, Sileps, 1998, Comunismo de outro modo, cujo conteúdo crítico e prospectivo está tão próximo do que eu próprio penso sobre o tema anunciado pelo título.
A que acrescento tudo o que as nossas reflexões devem às elaborações coletivas que começam a multiplicar-se em diversos locais, dos congressos e seminários de Actuel Marx até aos dossiês da Fondation Copernic, passando pelas análises plurais de futuros, pelas mesas redondas de Regards, os contributos da ATTAC ou as iniciativas de Espace Marx. Todavia, parece-me que há qualquer coisa de absolutamente essencial que fica em grande parte por pensar, se trabalhamos, como é desde longa data o meu caso, para reconstituir teoricamente um desígnio comunista do nosso tempo. A meu ver, essa qualquer coisa é, para além de qualquer conteúdo programático algo pormenorizado, o conjunto coerente de tal desígnio, dos conceitos estruturantes que mobiliza e, ainda mais a montante, dos considerandos primordiais que ele pressupõe. Investigação de certo modo erudita, mas de que o essencial deve ser dito em linguagem de todos, para fazer frente a esta pergunta que todos se põem. Que pode significar hoje a palavra comunismo na sua dupla acessão de combate político presente e de forma social futura? Convenhamos que está ainda por fazer um difícil trabalho que possa propor uma resposta simples para esta simples e premente questão. Assim, lancei-me à água para nadar à minha maneira de filósofo. Isto significa que a única coisa de que me vou ocupar aqui, de uma ponta à outra, é do sentido claramente pronunciado de que deverá preencher-se no século XXI a palavra comunismo, que muitos desejariam tornar completamente impronunciável. É claro que, não sendo o universal outra coisa senão o singular considerado na sua essência, tocaremos forçosamente durante o nosso percurso em temas específicos tão desmesurados como o mercado e a propriedade, o trabalho e o indivíduo, o Estado e a política. Mas, previno o leitor, estas realidades não ficarão com contornos muito mais precisos, serão até talvez mais discutivelmente tratadas do que as pessoas e as árvores dos desenhos de arquiteto. É que não é esse o objeto do livro, sei o que nem sequer teria certamente começado a redigi-lo. O seu único propósito, insistamos, é a hipotética consistência geral de um projeto comunista renovado, tal como a ele nos conduzem ao mesmo tempo as experiências terríveis do século XX e as exigências fabulosas do século XXI, vistas na ótica revolucionária de Marx em todo o seu vigor e o seu rigor. Por isso, não se trata de fazer avançar dossiês, mas de fazer com que os que não desistem da transformação social profunda reencontrem pontos de referência. É esta a sua finalidade. E como a essencial liberdade crítica que se oferece ao leitor face aos pontos que se lhe propõem, não receio aqui e ali referir algumas experiências políticas pessoais, por vezes ásperas, mas que pouco contam na concepção renovada de comunismo para a qual me orientei. É por isso que, ao ler este livro, se sentirá certamente, não o nego, mais o calor de uma exortação do que a frieza de uma tese. Abril, setembro de 1999.